sou Carolina Pastorim, vice-presidenta do Diretório Zonal de Perdizes, e este é o nosso programa de entrevistas com os pré-candidatos e candidatos à vereança na cidade de São Paulo. Hoje estamos com Pedro Batista, morador de Sapopemba, oriundo das comunidades eclesiais de base, coordenador da Pastoral da Juventude da Arquidiocese de São Paulo. Foi também coordenador da Juventude na campanha de Lula de 94, foi coordenador do Educa Afro e participou das políticas das gestões públicas do Haddad e junto à liderança do PT. Hoje faz parte do coletivo da Secretaria Nacional de Direitos Humanos e da Secretaria Estadual de Combate ao Racismo do PT. É gestor público, pós-graduado em docência do ensino superior, pós-graduado em gestão de cidades e planejamento urbano e mestrando em Estado, Governo e Políticas Públicas em parceria com a Fundação Perseu Abramo. Muito obrigada, Pedro, pela sua presença e por estar aqui na nossa entrevista. Bom dia, Carol. Muito obrigado pelo convite. É uma honra conversar com os militantes, com as companheiras, com os companheiros de Perdiz. Legal. A gente queria que você falasse um pouco para a gente sobre a sua trajetória na política e na militância. Carol, outro dia me fizeram uma pergunta muito parecida. Eu não soube responder objetivamente. Eu simplesmente disse que isso faz parte da minha vida. Os meus pais, nós moramos na zona leste de São Paulo, em Sapopemba. E era um lugar muito pobre, um lugar que não tinha muitas coisas. Nós lutávamos por saneamento básico, asfalto, saúde, escola no bairro, enfim. E eu me lembro, desde muito novo, desde muito criança, participar das coisas junto com meu pai, junto com a minha mãe, né? Então, eram muitas lutas que a gente tinha. Efetivamente, a minha trajetória ela tem muito a ver com isso, com aquele momento, né? Eu faço questão de lembrar sempre de onde eu vim, qual é o meu alicerce, quais são as lutas iniciais, né? Para que a gente tenha sempre leve em consideração e possa valorizar essa história. Legal. E o que te motivou a se filiar ao PT, assim? O que te faz identificar com o Partido dos Trabalhadores? O PT é um partido de muita luta, né? E é um partido que foi construído por gente do povo. E eu vi muita gente do povo ajudar a construir o PT. E a minha decisão por me filiar ao PT, ela inclusive foi bastante tardia. Eu participava já do núcleo do PT do meu bairro. Naquela época havia núcleos de bairro e tal. E eu participava, meu pai era filiado ao PT, minha mãe filiada ao PT também, e eu ia muito ao núcleo do PT, às campanhas do partido, enfim. Mas a gente também fazia alguns processos de formação. Então, eu demorei um pouco para me filiar, exatamente para poder participar dos processos de formação política do PT, ir ao Instituto Cajamar, fazer discussão, né, de base mesmo. E a riqueza do partido ela está exatamente nessa questão. Ele é um partido formado pelo povo, é um partido formado por trabalhadoras, por trabalhadores, por intelectuais, por gente ligada à Igreja Católica, às igrejas evangélicas, por muita gente, não só intelectuais que discutem as teorias, né? Mas por gente que está no povo, que está no chão de fábrica, que está dentro da sala de aula, que está nos movimentos. E é isso que me seduziu no PT. Legal. Eu vi aí que você já tem, né, um histórico de ter trabalhado em campanhas, ter trabalhado em gabinete, né, trabalhou com a liderança na Câmara, e agora você estava sempre por trás dos bastidores, né? Então, o que te motivou a querer ser vereador agora, ficar na frente e levar os seus projetos? A minha decisão pela pré-candidatura foi uma decisão também tomada muito tarde. Eu, diferentemente de outras companheiras e de outros companheiros, eu não estou no mandato, não estou em mandato,
Eu não estou em campanha ou em pré-campanha já desde o ano passado. Eu tomei a decisão exatamente, Carol, depois da prévia do PT. Depois que a gente tomou a decisão, né, que os companheiros e companheiras do PT tomaram a decisão de colocar a pré-candidatura do companheiro Gilmar Tato como candidato a prefeito, depois da nossa prévia, com o Padilha, e aquele processo todo, que foi um processo bastante rico, com a Kika, com o Nabil, com o Suplicy, com o Paulo Teixeira, com o Zaratini, né? E que se afunilou com o Padilha e o Gilmar Tato. Quando a gente tomou aquela decisão, eu pensei no seguinte: vocês devem ter visto nas redes sociais uma coisa bastante desagradável. Eu tenho que mencionar isso porque tem a ver com a minha decisão. Vocês devem ter visto que nas redes sociais houve uma certa algumas pessoas colocando dúvidas sobre essa pré-candidatura do nosso companheiro Gilmar, mas colocando mais dúvida ainda sobre a decisão do partido. E algumas pessoas, candidato inclusive, dizia que não ia fazer a campanha. Teve gente falando que ia fazer a campanha para o Boulos. E eu pensei no seguinte: se nós, nessa conjuntura, com o Bolsonaro fazendo o que tem feito pelo país, no país, contra o país, com o Dória, com o Bruno Covas, com esses governantes que a gente tem, se nessa conjuntura nós não defendermos o legado do PT, nós tivemos em 3 gestões aqui em São Paulo. E dessa vez, se nessa conjuntura, com tudo isso que estão fazendo com o país, com o fascismo que vem à beira da nossa, que vem às nossas portas, que vai no nosso trabalho, que nos agride o tempo todo, com os direitos sendo tirados, se nós não defendermos os legados do PT aqui em São Paulo e o do presidente Lula e da presidenta Dilma, seria covardia não participar. E aí eu pensei, poxa, se as pessoas estão falando que não vão votar no PT, que vão fazer campanha para outro candidato, eu vou fazer campanha para o PT. E aí eu tomei a decisão. Eu tomei a decisão, Carol, exatamente no dia 17 de maio. A nossa prévia foi dia 15 de maio. Eu tomei a decisão no dia 17 de maio. E aí eu falei, eu vou me inscrever e vou dialogar com as pessoas, tentar organizar uma pré-candidatura coletiva, tentar organizar pessoas para juntar pessoas que estão por aí, que estão em Perdizes, que estão em Pinheiros, que estão aqui em Sapopemba, em São Mateus, lá na Capela do Socorro. E vamos trabalhar, gente. Vamos organizar para que a gente possa defender o nosso legado e defender o povo de São Paulo. A gente sabe que foi uma situação bem complicada aí, que a eleição não vai ser fácil, né? A gente sabe que a campanha agora, por conta desse contexto, né, de pandemia, a gente vai ter algumas dificuldades, né? E pensando nesse cenário, né, de 2021, um cenário aí pós-pandemia ou ainda durante uma pandemia, né? O que você considera que é o papel da Câmara Municipal na execução de políticas públicas para a cidade? O que a gente pode fazer dentro da Câmara para poder ajudar a população de São Paulo nesse contexto aí pós-pandemia? As companheiras e os companheiros de Perdizes sabem bem que o poder público tem sido ineficiente na nossa cidade. A nossa cidade está completamente abandonada. E nesse cenário da pandemia, nós tivemos um grande exemplo do que não fazer do ponto de vista da gestão pública. Carol, eu não sei se você sabe, eu moro em Sapopemba, como eu disse anteriormente. Em Sapopemba é o lugar, é o bairro no mundo em que há mais mortes pela Covid-19. É o bairro no mundo. Em nenhum bairro em Nova York, na Califórnia, em Londres, em lugar nenhum no mundo há um bairro em que tenha mais mortes pela Covid-19 como há aqui em Sapopemba. Sapopemba, Vila Brasilândia, em vários lugares. E é absurdo, porque essas mortes poderiam ter sido evitadas.
Essas mortes poderiam ter sido evitadas se o poder público tivesse exatamente nos lugares que estão abertos, nos lugares sem permissão, nos lugares em que as pessoas não têm orientação para usar a máscara corretamente, para usar o álcool em gel, nos lugares em que as pessoas expõem os seus idosos, pessoas ficam nas praças jogando, que não guardam o distanciamento, nos lugares em que as pessoas precisam sair, fazer compra, ir ao banco, né? A vida não podia ter seguido normalmente. E a Câmara Municipal tem uma responsabilidade também nisso. Não é só a gestão, o prefeito tem toda a responsabilidade, mas a Câmara Municipal poderia também ser acionada, poderia cumprir o seu papel de fiscalização, e ela não cumpriu. Ela não cumpriu tanto que os vereadores e as vereadoras, a maioria deles, salvo a bancada do PT, salvo alguns outros vereadores da oposição, permitiram, deram autorização para que as crianças voltem às aulas na nossa cidade. Será que tem condição das crianças voltarem para as aulas agora? O papel do vereador, o papel da vereadora deveria ser exatamente o contrário. Deveria ser de proibir que as crianças fossem para as escolas. Deveria ser de dar condição para as crianças ficarem nas suas casas. Dar condição, dar tablet, dar notebook, dar material escolar, dar condição para que elas pudessem ficar e se alimentar, dar merenda para a criança, né? Para que desse condição para os pais, para a mãe, para o pai, poderem ficar em casa. E há condição na nossa cidade. São Paulo é uma das cidades mais ricas do mundo. E se em uma das cidades mais ricas do mundo, nós não conseguimos dar benefícios fiscais para que as pessoas fiquem nos seus lugares, eu imagino num lugar pobre. E eu moro num lugar pobre. Eu moro em Sapopemba. E em Sapopemba a gente tem quase 500 pessoas falecidas pela Covid-19. Isso é responsabilidade do poder público. E a Câmara Municipal cumpriu um papel muito ruim nisso. E é por isso que a gente tem que fazer uma mudança drástica na representação. Eu tenho certeza, absoluta certeza, que o povo de São Paulo não se sente representado pelos vereadores e pelas vereadoras que lá estão. Inicialmente falava-se muito, né, nesse contexto de pandemia, que a pandemia era democrática, queria atingir a todos de forma igual, mas não foi o que a gente viu aqui num país como o nosso, que, principalmente na cidade de São Paulo, que tem desigualdades imensas, né, a gente vê aí desde de regiões que são mais pobres, mais vulneráveis, sofrendo muito mais com a pandemia do que as regiões mais ricas, né, e a gente percebe também que a pandemia atingiu mais a população negra, população pobre e população negra. Sendo aí da Secretaria de Combate ao Racismo, né, o que você acha que seria um projeto interessante, estando como vereador no próximo ano, para proteger essa população, para oferecer maiores condições de proteção, principalmente num contexto de pandemia? A população negra, ela é mais atingida, e a gente pode perceber isso nas estatísticas, né? Tanto no serviço funerário, nos serviços de saúde, de atendimento à saúde, a gente pode perceber que na cidade toda, há pessoas que são atingidas de uma forma muito mais drásticas, muito mais drástica. E a população negra está nisso. E está nisso por quê? Se nós observarmos, a maior parte das pessoas que está em situação de rua é negra. E aí, Carol, eu gostaria de levar em consideração também essa população. Nós temos em torno de 30 mil pessoas em situação de rua na nossa cidade. 30 mil pessoas em situação de rua em São Paulo. Algumas pessoas falam, poxa, como é feia a cidade. São Paulo é uma cidade linda.
maravilhosa. O grande problema é que o poder público não enxerga que é preciso incluir as pessoas. E a inclusão se dá, eu falei das pessoas em situação de rua, se dá por algumas questões. E a questão social e econômica, ela tem muito a ver. Onde tem moradia precária, é onde está a maior parte das pessoas negras. Uhum. No movimento de moradia é perceptível isso. Se você vai a uma assembleia dos movimentos de moradia, você percebe a tez, a cor da pele das pessoas. E aí vão pensar no quê? Poxa, essas pessoas é só fazer um cadastro daquelas pessoas. Estão desempregadas, na sua maioria, ou tem profissão menos qualificada, ou tem um grau de escolaridade menor, e vamos olhar a raça daquelas pessoas. O racismo estrutura a nossa sociedade. A gente chama de racismo estrutural. A nossa sociedade, a sociedade brasileira, e São Paulo, por ser uma cidade muito conservadora, é uma cidade maravilhosa, eu amo São Paulo, mas é uma cidade extremamente conservadora, racista, fascista, machista, homofóbica. Ela trata as pessoas de modo muito desigual e ela segrega. No centro de São Paulo, Perdizes, em Pinheiros, também, vocês podem perceber que há pessoas, onde estão os negros? Fora os que estão nos prédios fazendo trabalho como jardineiro, como empregada doméstica, trabalhos braçais, tal. Eles moram onde? Os que não moram na periferia, estão mais próximos ao centro, são sem teto, estão na luta ou moram em cortiço. E quando essas pessoas moram nos cortiços, você vai ver no centro de São Paulo, na Bela Vista, por exemplo, tal, essas pessoas elas acabam ficando sem perspectiva. E como que você trabalha isso? Tem que ter políticas públicas. É possível fazer legislação para tratar diretamente dessas questões. Eu não estou dizendo que a gente vai fazer cotas para tudo. Não. Eu estou dizendo exatamente que o poder público tem o dever de atender bem o cidadão e a cidadã de São Paulo. E atender bem o cidadão e a cidadã de São Paulo significa saber exatamente quais são as necessidades daquelas pessoas. Se tem um programa de moradia, eu tenho que destinar esse programa de moradia para as pessoas que são mais necessitadas e não para todas as pessoas. Quando a gente quer tratar todo mundo de modo igual, a gente não trata todo mundo de modo igual. A gente vai tratar o privilegiado como alguém de modo como se fosse alguém igual, mas ele não é igual, ele é privilegiado. Carol, não é de São Paulo. Eu vou te dar um exemplo que não é de uma pessoa de São Paulo. Você sabia que o Deltan Dallagnol, vocês aí de Perdizes, devem saber, vocês são bem informados. Sabiam que o Deltan Dallagnol tem vários imóveis adquiridos pelo programa Minha Casa Minha Vida? Sim, esse Deltan Dallagnol, né, que faz acusação, que faz PowerPoint, que não tem convicção de nada. A única convicção que ele tem é que, com 100 mil reais que ele ganha por mês, ele precisa de um apartamento do Minha Casa Minha Vida. Esse é um privilegiado que não precisaria de estar num programa social. Quantas pessoas que agora, com auxílio emergencial, foram lá, se cadastraram e estão pegando 600 reais, que era para uma pessoa do povo, uma pessoa que precisa realmente desse dinheiro, e que a pessoa tem um carro do ano, que tem o melhor dos trabalhos, que viaja para o exterior todos os anos. Quantas pessoas? Né? Então, é necessário. E esse é um papel do poder público. Esse é um papel que o poder público pode ter.
pode cobrar, a Câmara Municipal em São Paulo deveria ver o cadastro dessas pessoas todas e tirar, e processar, inclusive. Tem muitos desafios pela frente, né, Pedro? A gente vê aí que não vai ser fácil, né? A próxima gestão tem muito a ser feito pela cidade, né? E considerando a sua origem também dentro da Igreja Católica, né? Como que a gente pode aproximar aí a população que a população que frequenta as igrejas, né, sejam elas católicas ou evangélicas, né, ou outros tipos de religião, como aproximar esse pessoal do partido, né, como conversar, dialogar melhor com esse pessoal? Bom, eu fui de dentro da Igreja Católica há algum tempo, né? Todo mundo sabe que o PT surgiu de gente também que estava próximo da Igreja Católica, gente ligada à teologia da libertação, né? Mas não só isso. Tinha muita gente, e ainda tem, muitos evangélicos bastante responsáveis, que tem um trabalho social bastante respeitável, tem muita gente de religião de matriz africana, tem muitas pessoas que têm uma espiritualidade, que trabalham questões mais holísticas, que trabalham questões mais de religiões orientais, por exemplo. Agora, o Estado é laico, né? O PT tem um diálogo e precisa retomar um diálogo com algumas pessoas, com algumas religiões. Na semana passada, inclusive, houve uma reunião maravilhosa do nosso companheiro Gilmar Tato com pastores e pastoras evangélicas. Foi muito boa, Carol, essa reunião. Tinha umas 200 pessoas, uns 200 religiosos, durante a semana. Durante a semana é muito engraçado isso, porque durante a semana os religiosos, os pastores, né, os evangélicos, eles fazem geralmente os seus cultos, né, à noite. E nessa reunião com o Gilmar, teve gente que falou, olha, eu não fui para o culto, hoje eu não abri a igreja, eu conversei com as pessoas lá, porque a gente tinha que fazer essa reunião. E isso foi muito tocante para mim. As pessoas são abertas ao diálogo. E nós também precisamos ser abertos ao diálogo. Há, evidentemente, pessoas como um Silas Malafaia, pessoas como Edir Macedo, pessoas que não têm nenhum escrúpulo. Esses não são verdadeiros religiosos. Esses não são verdadeiros religiosos, não são verdadeiros cristãos, como as pessoas dizem, né? Elas enganam. Se a verdade liberta, como as pessoas enganam? Enganam o povo mais sofrido. Aliás, o pessoal da cidade de Tiradentes teve uma iniciativa bastante boa, o pessoal do movimento lá teve uma iniciativa bastante boa de colocar o que cada vereadora e que cada vereador destinou em 2019 e 2020 de recursos públicos para festas religiosas, por exemplo. E aí eles colocaram, tem um vereador médico, eu não vou falar o nome da pessoa porque todo mundo conhece. O vereador é médico, de um programa de televisão famoso aí, aparecia todo dia na televisão. Ele destinou 100 mil reais de emenda para a saúde. Para a área da saúde, ele é médico, dos 3 milhões que tinha. 70% dos recursos ele destinou para a festa. Sabe por quê? Porque os recursos da saúde vão para medicamento, vão para a aquisição de um equipamento, um raio-x, né? Alguma coisa assim, um micro-ondas. Enfim, as pessoas não veem isso. Na festa esse cidadão pode ir. E aí ele faz 10 festas, destina 10 vezes o recurso para uma festa, mas ele vai às festas. Ele participa de 50 festas, ele abraça 50 líderes daquelas festas, ele faz 50 discursos, e o medicamento ele não vai entregar na mão da pessoa.
que está doente, que está com uma necessidade. Então, ele faz essa opção. E o pessoal da cidade de Tiradentes fez essa manifestação. Criaram cards e escreveram. E começaram a distribuir nos grupos de WhatsApp lá da região. Não vote nesse vereador. Não vote nessa vereadora. Não faça isso. E eles colocam os dados. Não é só não vote no vereador tal, na vereadora tal. Eles colocam os dados. Esse vereador fez campo de gramado sintético. Essa vereadora deu X para uma festa. Cultura é fundamental. Festa, eu sou muito festeiro, adoro festa, mas não com dinheiro público, não com recurso público. Se o PT de Perdizes me chamar para uma festa, eu vou. Eu ia muito para as festas aí na PUC, por exemplo. Ficava muito aí na Homem de Melo, por exemplo. Agora, festa com recurso público, um vereador ficar fazendo só isso, não pode. E muita gente do povo não sabe que o vereador e a vereadora ficam fazendo só esse tipo de coisa. Pedro, a gente sabe que os desafios vão ser muito grandes, né? A gente sabe que 2021 não vai ser fácil, decorrente aí de tudo que a gente tem passado nesse ano de 2020, né? E nós estamos torcendo para que a gente possa aumentar a nossa bancada, que a gente possa ter mais vereadores do nosso lado, do lado petista, né? O modo petista de governar, de ser, né? A gente está torcendo aí para todos vocês, que vocês consigam ser eleitos e eleitas, e a gente poder fazer o melhor para a cidade de São Paulo. Né? Muito obrigada por você ter passado aqui na entrevista com a gente, ter dedicado o seu tempo, né? Ter mostrado um pouquinho do seu trabalho e das suas ideias, né? E a gente está sempre aberto, quando quiser voltar, bater outro papo, é só chamar, nós estamos aqui também, tá certo? Muito obrigada, Pedro. Carol, foi um prazer conversar com vocês. Novamente, é uma honra conversar com o pessoal de Perdizes. Eu gosto muito do bairro, né? Apesar de estar muito próximo aí do Palmeiras, tal. Eu sou corintiano aqui na Zona Leste, mas é muito legal a gente ter essa relação com os companheiros e com as companheiras de Perdizes. Quando tiver alguma coisa, principalmente festa, gente, me chame, tá bom? Obrigado, Carol. Pode deixar. Obrigada, Pedro. Bom dia.